Uma brisa matinal fria transportava um odor metálico que parecia pairar sobre o vale, onde uma antiga construção de pedra se erguia contra o céu cinzento. Era um lugar esquecido pelo tempo, conhecido apenas pelos mais velhos da região como o Círculo Silencioso. Lia ajeitou a mochila nos ombros enquanto observava as marcas gravadas nas pedras, inscrições que não conseguia decifrar, mas que pareciam vibrar com uma força quase imperceptível. Ao seu lado, Luiz desenrolava um mapa amarelado. Seus dedos traçavam linhas tênues que conectavam pontos desconhecidos. Eles tinham sido guiados até lá por fragmentos de histórias ouvidas em tavernas e bibliotecas abandonadas, rumores sobre algo enterrado sob aquela terra que poderia mudar tudo o que sabiam sobre o mundo. A cada passo dado em direção ao centro do círculo, o ar parecia mais denso, como se estivessem entrando em um espaço onde as leis naturais começavam a se distorcer. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando uma leve oscilação no chão sob seus pés fez com que trocassem um olhar preocupado. Ele murmurou algo sobre campos magnéticos anômalos, mas sua voz foi engolida pelo som distante de ventos que pareciam vir de lugar nenhum. No silêncio que se seguiu, ambos perceberam que algo os observava, embora não houvesse ninguém à vista. Mais tarde, enquanto montavam o acampamento nas bordas do vale, Lia começou a organizar suas anotações. Ela havia registrado padrões estranhos na vegetação ao redor do Círculo Silencioso, plantas que cresciam em formas impossíveis, curvadas como se obedecessem a uma energia invisível. Luiz estava ocupado ajustando equipamentos sensíveis que havia trazido para medir variações no campo magnético local. Explicou que havia lido relatos semelhantes em um artigo científico obscuro, escrito décadas atrás por um pesquisador cujo nome agora era pouco mais do que um sussurro nos corredores das universidades. O homem falava de vórtices magnéticos que surgiam em pontos específicos do planeta, fenômenos que pareciam concentrar energia de maneiras incompreensíveis. Enquanto falava, Lia notou que suas mãos tremiam ligeiramente, embora tentasse disfarçar. Pensou em perguntar o que o perturbava, mas algo em seu jeito a fez hesitar. Em vez disso, concentrou-se em uma pequena bússola que havia trazido consigo. A agulha girava incessantemente, incapaz de apontar uma direção fixa. Isso deveria ser impossível, mas ali, naquele lugar, nada parecia seguir regras normais. Quando a noite caiu, as estrelas pareceram piscar de maneira errática, como se estivessem sendo observadas por um véu instável. Foi então que ouviram o som, um zumbido baixo que parecia vir do chão sob seus pés. Lia e Luiz se olharam de novo, desta vez sem palavras, ambos compreendendo que aquilo era apenas o começo. Ao amanhecer, decidiram explorar mais profundamente o terreno ao redor do Círculo Silencioso. Lia sugeriu seguir um rastro de musgo que parecia se mover lentamente, como se fosse atraído por alguma força oculta. Luiz hesitou, mas finalmente concordou, embora insistisse em levar um dos detectores portáteis. Conforme avançavam, o ar se fazia mais pesado e os sons da floresta ao seu redor pareciam se dissipar, substituídos por um silêncio opressor. Então encontraram a primeira pista concreta, uma placa de metal enferrujada, meio enterrada no chão. Estava coberta de inscrições que lembravam as marcas nas pedras do círculo, mas havia algo mais, algo que parecia um aviso. Lia tentou traduzir algumas palavras, mas não tinham sentido completo, como se tivessem sido escritas em um idioma que nunca existiu completamente. Luiz sugeriu fotografar a placa e continuar, mas Lia sentiu uma compulsão inexplicável por cavar mais fundo. Usando uma pequena pá, começou a remover a terra ao redor da placa, revelando uma estrutura maior embaixo. Parecia ser parte de uma formação subterrânea, algo que talvez tivesse sido selado intencionalmente. Enquanto cavava, percebeu que Luiz estava paralisado. Seu detector emitia um som agudo que ressoava pela área. Murmurou algo sobre níveis de radiação anormais, mas sua voz estava tomada por um tom de pânico que ela nunca havia ouvido antes. Decidiram voltar ao acampamento para avaliar o que haviam encontrado. Durante o caminho de volta, Lia não conseguia parar de pensar nas implicações do que descobriram. Se aquela construção fosse realmente tão antiga quanto parecia, isso significava que alguém já sabia sobre o vórtice magnético muito antes de existir qualquer tecnologia moderna. Mas quem? E por que selar algo sob a terra com tanto cuidado? Quando chegaram ao acampamento, Luiz começou imediatamente a analisar os dados coletados, enquanto Lia folheava um caderno antigo que havia comprado a um mercador ambulante semanas antes. As páginas continham desenhos e descrições de formações rochosas que lembravam o Círculo Silencioso, mas também havia referências a eventos celestiais raros,
como alinhamentos planetários e eclipses totais. Ela se perguntou se esses eventos poderiam estar conectados ao funcionamento do vórtice. Enquanto refletia, uma ideia incômoda começou a tomar forma em sua mente. E se o vórtice não fosse apenas um fenômeno natural, mas algo criado deliberadamente? Talvez até controlado por alguém ou algo. Essa possibilidade a assustava, mas também a fascinava. Quando compartilhou suas teorias com Luiz, ele pareceu dividido entre a excitação científica e uma crescente preocupação. Mencionou que certas culturas antigas acreditavam que lugares como aquele eram portais para outros mundos ou dimensões. Lia riu nervosamente, mas não conseguiu afastar a sensação de que, talvez, houvesse algum fundamento naquela ideia. No dia seguinte, retornaram ao local da escavação, decididos a descobrir mais. Desta vez, trouxeram ferramentas mais robustas e equipamentos de segurança. Conforme cavavam mais fundo, começaram a encontrar artefatos estranhos, fragmentos de cerâmica com padrões geométricos intrincados, pedaços de metal que pareciam resistir à corrosão e até ossos que não pareciam pertencer a nenhum animal conhecido. Cada nova descoberta aumentava a sensação de que estavam prestes a desvendar algo monumental. Mas também despertava uma inquietação crescente. Lia começou a notar que certos objetos pareciam mudar de posição quando não estava olhando diretamente para eles, como se tivessem vida própria. Luiz, por outro lado, estava obcecado com uma série de números que apareciam repetidamente em suas medições, sequências que não conseguia explicar, mas que pareciam formar algum tipo de código. Sugeriu que talvez fossem coordenadas ou instruções, mas Lia tinha outra teoria, e se fossem avisos? Quando a noite caiu de novo, acenderam lanternas e continuaram trabalhando, ignorando o cansaço. Foi então que ouviram um som diferente, algo que parecia uma voz distante ressoando pelas paredes de terra ao seu redor. Ambos se paralisaram, incapazes de discernir palavras, mas sentindo claramente que aquilo era uma mensagem dirigida a eles. Lia e Luiz trocaram um olhar longo e silencioso antes de decidir continuar cavando, agora com mais urgência. A voz parecia vir de algum lugar abaixo deles, cada vez mais perto conforme avançavam. Finalmente, após horas de trabalho exaustivo, encontraram o que parecia ser uma entrada, uma passagem estreita que descia ainda mais profundamente na terra. O ar que saía dali era frio e úmido, carregado de um cheiro que Lia não conseguia identificar, algo entre metal e algo orgânico. Hesitaram por um momento, ambos conscientes de que cruzar aquela entrada poderia ser um ponto sem retorno. Mas a curiosidade e a necessidade de entender o que estavam enfrentando foram mais fortes. Com lanternas em punho, começaram a descer, cada passo ressoando nas ásperas paredes de pedra. À medida que avançavam, os símbolos nas paredes se faziam mais frequentes, iluminados de maneira estranha pela luz de suas lanternas. Pareciam responder ao movimento, mudando de forma sutilmente conforme passavam. Lia sentiu um arrepio, mas não disse nada, temendo quebrar o silêncio que agora parecia carregado de expectativa. A passagem terminava em uma câmara ampla, onde uma estrutura central parecia pulsar com uma luz suave. Era uma esfera suspensa no ar, rodeada de anéis metálicos que giravam lentamente, como se obedecessem a uma força invisível. Lia e Luiz se aproximaram cautelosamente, incapazes de desviar os olhos da cena. A esfera parecia viva, respondendo às suas presenças com pequenas flutuações na intensidade de sua luz. Luiz começou a registrar tudo freneticamente, enquanto Lia sentia uma conexão estranha com o objeto, como se estivesse tentando se comunicar. Estendeu a mão hesitante, e quando seus dedos tocaram a superfície da esfera, uma onda de energia percorreu seu corpo. Imagens invadiram sua mente, vislumbres de paisagens alienígenas, civilizações antigas e eventos que pareciam pertencer a outro tempo. Ouviu vozes, milhares delas falando em idiomas que não entendia, mas que de alguma forma faziam sentido. Quando finalmente recuou, arfando, percebeu que Luiz estava pálido, olhando para ela com uma mistura de medo e admiração. Perguntou o que ela tinha visto, mas Lia não soube como responder. Tudo o que conseguiu dizer foi que aquilo mudaria tudo o que sabiam sobre o mundo e, talvez, nem todos estivessem prontos para essa verdade. Ao emergir da câmara subterrânea, foram recebidos por uma luz cinzenta que indicava o amanhecer. O ar fresco do exterior parecia estranhamente pesado em comparação com a atmosfera etérea que acabavam de deixar para trás. Lia sentia sua mente repleta de imagens e sensações que ainda não conseguia organizar, enquanto Luiz carregava consigo os dados coletados,
embora seu rosto demonstrasse um conflito interno crescente. Murmurou algo sobre como aquilo poderia ser perigoso se caísse nas mãos erradas, mas Lia apenas assentiu distraidamente, ainda tentando processar o que havia experimentado ao tocar a esfera. Caminharam em silêncio durante o trajeto de volta ao acampamento, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. O peso do que haviam descoberto parecia pesar mais do que suas mochilas. Lia sentia como se tivesse carregado uma parte daquela esfera consigo, uma carga invisível que não poderia ser facilmente deixada para trás. Luiz, por sua vez, parecia estar lutando contra uma decisão que ele sabia ser inevitável: revelar ou ocultar o que tinham encontrado. Afinal, a verdade era algo que podia mudar o mundo, mas também poderia destruí-lo. Naquele mesmo dia, enquanto o sol subia lentamente sobre o vale, Lia decidiu escrever uma carta. Não para ninguém específico, mas para registrar tudo o que havia acontecido, para que, caso não conseguisse voltar, alguém pudesse entender. Enquanto escrevia, ouviu um sussurro no vento, quase imperceptível, que parecia ecoar as palavras que ela escrevia. Olhou ao redor, mas não viu nada além das árvores e do céu cinzento. A sensação de estar sendo observada voltou com força, e dessa vez, não pôde negar que estava certa. No dia seguinte, antes de partir, fizeram uma última verificação no local. A placa de metal ainda estava lá, mas agora parecia menos enferrujada, como se tivesse sido limpa por mãos invisíveis. A entrada da câmara estava fechada, mas não com terra, parecia ter sido selada por uma força que não compreendiam. Quando se viraram para sair, Lia teve a certeza de que aquilo não era o fim. Algo dentro daquela estrutura ainda esperava, e talvez, um dia, estivesse pronto para ser descoberto novamente.